noite. Eu sou o Marcos Alvito e esse aqui é o podcast do Clube do Conto. O Clube do Conto surgiu de forma presencial em 2018, teve em vários lugares, até São Paulo, Lapa, Ipanema, Tijuca, Lagoa. E depois, em 2020, ele se tornou um Clube do Conto virtual, através do Zoom. E no podcast do Clube do Conto, que eu estou inaugurando agora, quando o Clube do Conto faz 4 anos de surgimento e 2 anos de vida virtual, eu vou colocar aqui, então, os debates que a gente faz no Clube do Conto através do Zoom. Começam com uma apresentação do autor feita por mim e depois com os destaques feitos pelas alunas. Quem tiver mais interesse no Clube do Conto, ou mesmo quiser receber por e-mail o conto que a gente vai debater hoje, por favor, é só enviar um e-mail para marcosalvito@gmail.com. Então, um grande abraço, um beijo e bom Clube de Conto de hoje. Valeu, gente! Tchau! Boa noite a todos. A gente hoje vai debater o conto do Caio Fernando Abreu, Aqueles Dois. E eu queria fazer uma pequena introdução, porque eu acho que vale a pena para a gente contextualizar esse conto, né? Primeiro, sobre o Caio Fernando Abreu, ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, em Santiago do Boqueirão, em 1948, e morreu de AIDS em 1996, portanto, ele viveu apenas 48 anos, né? Mas viveu uma vida bem vivida. Ele foi fazer letras e artes na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Abandonou, se tornou jornalista, foi jornalista de várias revistas importantes, como Veja, Nova, Manchete, foi dos jornais também mais importantes do Brasil, como a Folha de São Paulo e outros, né? E se tornou escritor de romances e escritor, sobretudo, de contos. E, sobretudo, desse livro de contos aqui, eu estou aqui, é um relançamento do livro, se chama Morangos Mofados, né? E eu acho esse livro um marco, tá? Muito importante esse livro, porque ele é escrito 6 anos depois do fim da guerrilha do Araguaia, né? 6 anos depois do término daquele sonho de acabar com a ditadura através da força, né? Através da guerrilha. 3 anos depois de uma anistia que anistiou, inclusive, os torturadores, mas foi um marco de retorno de uma série de exilados ao Brasil. Havia 5.000 exilados, né, que começaram a retornar aos poucos, uns mais famosos, outros menos famosos, mas isso foi um movimento importante. 82 foi o ano em que a gente teve o primeiro vislumbre de democracia com a eleição dos governadores. Lembro que, por falar em gaúcho, o Leonel Brizola foi surpreendentemente eleito governador do Rio de Janeiro, embora a Rede Globo tenha dito que ele não tinha a menor chance, né? A Rede Globo e o Proconsult, uma empresa de estatística, né? Então, 82 é um momento em que essa geração, que na década de 70 tinha 20 e poucos anos, em 1970 o Caio Fernando Abreu tinha 22 anos, né? E ele foi, na verdade, para a Europa. Ele se exilou na Europa por motivos políticos, não é? E aí passeou pela Europa toda, Suíça, Inglaterra, França, Espanha, não é? Voltou ao Brasil, né, para ser jornalista, e poucos anos depois ele publicou um livro anterior, em 76, e publica esse, Morangos Mofados. Então, uma espécie de acerto de contas com os sonhos dessa geração, né? Ele divide o livro em 3 partes. Eu estou falando isso porque tem livros em que vocês têm um conjunto de contos, simplesmente, tá? E tem livros em que os contos estão articulados como se fosse um romance, porque eles se relacionam. Então, ele divide o livro em 3. A primeira parte é o mofo, tá? A segunda parte é os morangos. E a terceira parte, o último conto, que funciona como um epílogo ou como conclusão, são os morangos mofados. Ora, o conto que nós vamos ler, Aqueles Dois, é o último conto da segunda parte, os morangos, ou seja, dos sonhos, dos novos sonhos, das novas utopias, das novas questões que estão se colocando para essa juventude, tá? Se não é mais fazer aquela revolução que se pensava daquela forma, é talvez, né, atender a outros anseios, a outros grupos que ficaram marginalizados, inclusive na revolução, né?
O Gabeira mostra muito bem isso, com uma questão homossexual não tinha lugar na Revolução. Muito pelo contrário, em alguns lugares isso era considerado contra-revolucionário, né? Ninguém gosta que eu diga isso, mas eu digo que é verdade, que os cubanos fuzilaram uma porção de homossexuais, né? Botaram na prisão e fuzilaram. Então, não sou daqueles que idealiza Cuba, não. E aí, o Caio Fernando Abreu, então, com esse livro, ele dá uma arejada, né? Digamos assim, no cenário literário, porque não é mais só aquela questão de ditadura, esquerda e ditadura, ele se volta mais para dentro, né? E ele, nesse Morangos Mofados, nessa nova edição, tem um trechinho dele falando para um amigo, né, numa carta a um amigo, dizendo o que significa escrever para ele. Com isso eu vou fechar e depois vou passar a palavra então para a Denise, tá? Denise, se prepara. Ele diz: isso é escrever. Tira sangue com as unhas. E não importa a forma, não importa a função social nem nada. Não importa que, a princípio, seja apenas uma espécie de autoexorcismo. Mas tem que sangrar abundantemente. Abundantemente está com as sílabas separadas, né? Porque ele quer marcar. Você não está com medo dessa entrega? É um amigo que não escrevia. Achava que tinha que escrever, mas não escrevia. Porque dói, dói, dói. É de uma solidão assustadora. A única recompensa é aquilo que Lang diz que é a única coisa que pode nos salvar da loucura, do suicídio, da autoanulação. Um sentimento de glória interior. Talvez o sentimento que esses dois personagens do conto tenham, né? Da glória interior. Exteriormente, não. Era vergonha, mas a glória interior era maior. Essa expressão é fundamental na minha vida. Depois ele fala da Clarice Lispector, que conheceu a Clarice Lispector e tal, que ela era atriz chabessa e tal. Aí tem umas outras coisas, mas vamos passar agora para o debate. Era só para contextualizar a importância desse conto, né? Dentro desse livro tão bacana e tão fulcral, digamos assim, na renovação da literatura brasileira. Tá? Denise, a gente só está vendo seus óculos praticamente. É você que abre agora o debate. Isso, vamos lá. Isso. Sua palavra-chave. Espera aí, não estamos te ouvindo. Tem que tirar o mute. Isso, vamos lá. Agora. Perfeito. Eu gostei de uma coisa, assim, são duas, é uma frasezinha, pode ser? Pode ser. Eu achei curioso quando eles, no início, falam os dois sobre como eles veem as mulheres, sabe? Do relacionamento deles com as mulheres. Eles, lá pelas tantas, dizem que eles estão cansados de suas tramas complicadas e exigências mesquinhas. Eu achei isso sensacional. Não estou sendo machista, tá? Eu só achei assim, uma coisa de muita picardia, assim, e que apresenta, porque eu achei interessante porque apresenta os personagens, já dá a entender mais ou menos quem são essas pessoas, sabe? Dá um ponto de interseção entre eles. Eu achei legal, duplamente legal. Então, mas não quer comentar mais nada acerca dessa frase? Não, eu achei isso, achei assim que o conto começa numa apresentação muito sutil dos personagens, né? E eu acho que essa apresentação depois vai se adensando com a trama, entendeu? Então tem alguns pontos assim ao longo do conto em que isso fica muito evidente. Apresentou uma coisa, apresentou outra coisa, apresentou mais um aspecto. E aí eu acho que quando o conto faz essa apresentação de como eles se sentem em relação ao sexo oposto, isso é bem marcante ali na estrutura da narrativa. E eu achei interessante a frase. Eu acho que ela tem uma ironia muito legal e achei interessante porque apresenta bem, você logo já percebe o que vem adiante, entendeu? Tem uma sutileza, tem uma coisa... É sutil, mas não deixa de ser claro, né? Você pesca bem a situação deles ali. É o que eu tenho a falar. Tá certo. Eu hoje vou optar, porque é um conto muito interligado, eu tenho medo de fazer comentário e avançar no comentário de vocês, né? Então, eu vou optar por ouvir todos os comentários primeiro e depois a gente abre o debate. Eu vou fazer um comentário geral e a gente abre o debate também para vocês participarem, tá? Eu creio que vai ter tempo para isso. Então, mas obrigado, Denise. É uma frase provocadora, né? A gente vai... É uma provocação bem interessante. Marcelo.
Opa. Mais uma vez, boa noite. Eu escolhi a palavra desnorteados, né? Antes de comentar a minha, queria falar para a Denise, que eu também achei muito interessante essa frase, né? Esse período, né? Eu também dei uma boa gargalhada com ele. Mas eu acho que desnorteados é uma palavra-chave, porque isso representa muito bem o que eles sentem quando não estão um com o outro, né? Eles ficam desnorteados, né? E também eu acho que por causa não sei, né? Aí eu vou avançar em coisas que vão além do, do texto, mas eu acho que é isso, né? Um sem o outro, um sem o amor do outro, um sem a companhia do outro, eles ficam desnorteados. Eu acho que é um bom símbolo do que é o amor na ausência do outro. Ótima escolha. Maravilha. Travou a sua imagem aí, Marcelo. E tem um celular de alguém que está fazendo plim aí. Tem gente que não está no mute. Tem um plim, plim. Bom, então tá ótimo, Marcelo. Vamos voltar a isso. Patrícia. Todo mundo me ouve? Sim. Ah, que bom. Estou testando o meu fone, gente, tentando ficar cada vez mais moderna aqui nessa. Que bom, hein? Já não era sem tempo. A minha palavra é humanos. Achei o texto muito legal, o conto. Gostei de perceber, de conseguir perceber que o autor ele se coloca algumas vezes no conto, né? Em que ele se intromete assim, né, para dizer, isso eu já tentei, mas agora não tento mais não, já cansei. Não... E aí ele volta para a história de Raul e Saul. E eu acho que é um caminho que ele acompanha, né, generosamente os protagonistas do conto, nesse encontro em você se tornar realmente humano, né, e caminhar com você mesmo, e caminhar com o outro, ir fazendo as descobertas, quer dizer, para além do caminho da homossexualidade, né, que eles, na verdade, não são homossexuais, eles são bissexuais, né, super modernos, eles estão fazendo essas descobertas, né, em separado, e em algum momento se ligam, se linkam, né, se aproximam. É tudo tão humano, né, tão desconcertante, assim. Achei a palavra... Ela aparece em vários momentos do texto, né? E o autor também fala, o Caio Fernando Abreu fala, eles só tentam isso tudo para eles serem humanos, né? Para eles deixarem de ser ninguém, que quando eles se encontram, eles são ninguém naquele ambiente de trabalho, né? Misturados com tantos. Achei essa a palavra. Ótima palavra também. Ótimo, Patrícia. Beleza. Vamos ver aqui. Aqui tem gente esperando aqui. Deixa eu só colocar o pessoal para dentro. Eu fico de porteiro aqui, colocando as pessoas para dentro. É bacana essa função de porteiro, porque tudo passa por ele, né? O porteiro acaba vendo tudo. Luzimar, vamos lá. Obrigado, Patrícia. Vamos lá, Luzimar. Oi, gente. Bom, a minha palavra hoje é uma palavra curtíssima, mas que me acompanha a vida inteira. Café. Café. É no café que tudo acontece, é no café onde eles se descobrem, é no café onde eles saem dos olhares, é o café que os aproxima. Então, o café, ele entra no conto como o elo da corrente que vai unir os dois no mundo deles, né? No espaço que os outros não conseguem penetrar, né? É o espaço escolhido por eles para os encontros diários, antes deles terem maior proximidade. Então, para além de eu adorar café, o café no conto ele me trouxe uma sensação de cheiro gostoso de aproximação. Ótimo. A gente vai comentar isso também.
Gisele, só para avisar que tem duas imagens aqui de Gisele. Uma em que aparece você e a outra que você não aparece, mas tem duas Giseles aqui. Mas você tá vendo a gente? Tá ouvindo a gente? Ah, peraí, agora sim. Olha, boa noite. Tá dando eco, porque tem duas imagens de Gisele aqui. Peraí. É porque quando eu fui iniciar, ele teve que fazer um upgrade, por isso que eu demorei. Agora eu tenho que achar onde é que está esse negócio aqui. Vou fazer o seguinte, tá? Não, eu não posso te remover. Se eu te remover, você não pode voltar. Não, sai, eu vou fechar, eu vou achar sai aqui. e entra de novo, tá? Tá certo. Vamos ver se a sua sombra sai também, né? Porque pode ser que você saia e a sombra fique. Acontece de tudo nesse mundo. Espera aí. Eu não posso te tirar. Se eu tirar você, você não pode voltar, entendeu? Entendi. Ele sumiu aqui. Não, aqui não sumiu. Então eu vou travar você aqui. Na hora que você for falar, a gente tenta resolver esse problema, tá bom? Não, continua. Segue aí que eu já volto, tá? Tá bom. Tá legal. Então vamos lá. Lulu. Olá, boa noite de novo. Boa A minha noite. palavra é repartição, né? Repartição. Porque o Caio, ele retrata, né, a repartição como um ambiente frio, né, um ambiente de uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária, né? E é um lugar também de pessoas que estão lá infelizes e tomando conta da vida alheia, né? Para quem trabalhou numa repartição, eu já estagiei numa muito tempo atrás, é bem semelhante essa rotina, né, de tomar conta da vida alheia, né, dos humores, das amizades, enfim. Então, eu escolhi essa palavra, repartição, porque eu acho que representa esse ambiente frio, onde as relações lá dele se realizam, se concretizam, mas é um ambiente, ao mesmo tempo, alvo de muita fofoca e frieza. É assim que eu pensei. E adorei o conto, eu achei o conto assim, fantástico, adorei o jeito que ele escreveu, uma palavra que eu não desconhecia, que de vez em quando, eu esqueci de procurar se existe um dicionário Aurélio, e para mim foi um conto que me prendeu do início ao fim. Eu tenho uma mania de me perder, mas esse conto conseguiu me atrair, me focar. E eu comprei o livro dele, acabei comprando o livro de contos depois desse. E li O Cavalo Branco de Napoleão, muito interessante também. Ele tem um crescendo, né? Mas eu não posso comentar nada agora, prometi não comentar e não vou comentar, né? Tá ótimo, Lulu. Ótima palavra também para a gente debater na segunda parte. Beleza. Eliette. Tem que tirar do mute, Eliette. Eu vi que você disse olá. De resto, eu não li não consegui ler. Fazer leitura labial. Tô treinando. Olá, boa noite, Olá. gente. Boa noite. Tudo bem? Então, ainda bem que não se resume a uma palavra. Eu posso, né, as pessoas já falaram frases, enfim. Eu fiquei com olhos desmaiados. Adorei essa expressão. E é engraçado que ele fala em dois momentos, no singular e no plural. Num determinado momento, ele descreve, né, poeticamente, lindamente, como que é os olhos do Saul, e no final do texto ele volta com essa expressão. Eu achei muito poético, amoroso. Esse conto, ele, voltando na questão histórica, né, a gente situando nesse momento, né, pós-democracia, em que a sociedade ela trazia à tona essas discussões, queria liberdade, queria discussão, né? Estava aquela sociedade meio plural. Então, é de muita importância ele trazer à tona essa discussão, né? Falar sobre a questão da homossexualidade ou da bissexualidade, enfim. Mas é muito rico, muito bom, né? Naquele momento deve ter provocado assim uma
uma celeuma, digamos assim, né, dentro do universo literário, fora, enfim, mas ele, junto com a Ana Cristina César, né, que são do mesmo período, né, e eu acho Teus que... Pés é publicado no mesmo ano que Morangos Mofados. O livro de poemas da Ana Cristina César é publicado no mesmo ano que Morangos Mofados e na mesma coleção da editora Brasiliense, que estava publicando esses autores novos com essa perspectiva, inclusive. Tá? Exatamente, essa coisa libertária, né? E que eles estavam, enfim, tão necessitados de trazer essa discussão. Eu achei o texto lindo, o conto lindo, e ele vem é envolvente, ele vai te levando uma... Você vai torcendo para os personagens, né? E você vai sentindo aquele enamoramento muito, muito bonito. E melhor ainda que é um final feliz, né? Mas eu prometi o final feliz e entreguei, não foi? Eu prometi, eu falei, o conto de semana que vem tem o final feliz, para compensar o peso da Margaret Atwood da semana passada. Mas, Eliette, eu queria que você concluísse comentando a expressão que você escolheu, Olhos Desmaiados. Tá? Queria que você fosse um pouquinho além de achar ela uma expressão bonita para a caracterização do personagem, mas fala um pouquinho mais sobre isso, se é que você tem alguma ideia sobre essa questão, sobre a expressão que você escolheu. É esteticamente, foi uma escolha estética, ou você acha que isso representa alguma coisa dentro do conto? Sim, para mim é amor. Essa coisa do deslumbramento. Acho que alguém falou aí também a questão do deslumbramento, eu estou doida, mas eu achei esse adjetivo desmaiado, eu gosto da palavra desmaiado. Inclusive, eu tenho um grupo chamado Desmaiou. Mas eu vi, assim, a palavra desmaiada pode parecer, em alguns momentos, assim, é um êxtase. Eu acho que é isso, é amor, é êxtase. Nesse prisma, nessa colocação, pelo menos foi o que eu senti. Tá legal. Porque eu vejo qualidades em ambos. Tá legal. Tudo bem. Beleza. Só queria esse comentário para comentar a expressão que você escolheu. Priscila, por favor. Olá. Olá, Priscila. Boa noite. Boa noite. Talvez fique cortando, que a internet aqui hoje está bem ruim. A palavra que eu escolhi foi olhos, porque eu acho que ele é um elemento sensorial que passa por várias partes do conto, né? Só a que eu contei aqui, em várias partes, durante a narração, aparece as variações dessa palavra 14 vezes. Então, eu acho que é uma escolha inteligente por parte do autor, porque ele substitui, né, as possíveis ofensas pelo julgamento dos olhos das pessoas que estão em volta dos dois. Eu acho que é um narrador insinuante, né? Ele insinua, pode ser expressado por meio dos olhos, né? São vários os olhares que são dados aos dois amigos. Eu acredito também que no conto eles começam mais ou menos sugerindo, né, que tudo começa por essa percepção. Então, a verdade é que não havia mais ninguém ali. Então, tinha percepção somente dos dois. E essa identificação entre os dois acaba excluindo as outras pessoas, né? Então, o conto começa com uma forma de percepção entre os dois e o episódio que acaba realizando o desfecho do conto, que é a demissão dos dois, acaba também refletindo as opiniões que as outras pessoas tecem sobre eles também por meio do olhar, porque quem assina, segundo, né, o chefe, quem assina a denúncia ou por meio de bilhetes, né, é um atento guardião da moral. Então, esse atento também subentende que existe um olhar, alguém observando ou vigiando, né? Esse olhar também, ele passa pelo comportamento das moças. Tem até uma parte que fala que a secretária, né, olhava como ele olhava de forma regalada,
diante da beleza dos dois. E tem uma parte também que um dos personagens Agora travou. Vamos esperar um pouquinho. Mas agora tá legal, Gisele. Veio uma só. Tá? Veio uma só. Não fala agora ainda não, que agora está na hora da Priscila. Depois é você. Tá travada aqui a Priscila, vamos ver se ela consegue voltar. Depois é você, tá? Priscila saiu. Acho que ela deve voltar para ver se melhora a internet dela. Vou esperar só um pouquinho, tá? Para ela terminar o comentário dela, senão fica meio louco a Gisele comentar, depois voltar para a Priscila, né? Então vamos esperar um pouquinho. Vamos ver se ela vai voltar. Só dar mais um minutinho. Se ela não voltar, vai ser a Gisele, tá? Só testar meu microfone, está funcionando? Tá, estamos ouvindo, beleza. Tá ouvindo a gente Valeu. também? Tá. Também, beleza. perfeito. Obrigada e desculpa o tumulto, viu? Não, que aí, desculpa nada. Foi o computador, deu um... Isso é uma nova tecnologia, isso aqui a gente está, né? Ele quis atualizar o aplicativo e eu tive que reiniciar o computador. E acontecem coisas aqui do Arco da Velha, nem vou te contar. Bom, vamos você então, Gisele. Não sei se ela vai voltar, se não vai voltar. Qualquer coisa ela complementa depois. Vamos a você com sua palavra ou sua frase, tá? Beleza. Bom, a minha palavra é a palavra nó. Não sei se alguém já falou aí essa palavra hoje. Não, ninguém. Então, essa palavra ocorre uma vez no texto. No entanto, ela parece concentrar alguns elementos que me pareceram importantes na narrativa do conto. Você podia citar a frase que ela aparece, já que ela só aparece uma vez? Posso, na página 4, no último parágrafo, né, que fala assim: daquela firma, daquela vida, daquele nó, confessaram uma tarde cinza de sexta, apertado no fundo do peito. Perfeito. E aí achei esse nó assim muito simbólico de muita coisa, né? Tanto o nó como alguma coisa que pode unir, você pode fazer um nó para unir, mas também pode ser uma espécie de entrave, enfim. Bom, essa é a palavra. Eu não sei se é o caso de comentar, mas... Não, gostaria que você comentasse, porque escolheu a palavra assim. Depois eu comento em cima, mas você tem direito a comentar, claro, não é só... então tá bom. Então, eu achei que esse nó, ele expressa, por um lado, né, essa aproximação, né, que você pode criar, né, esse encontro que acabou vinculando aqueles dois, mas, por outro lado, pode também revelar esse entrave que a amizade que aqueles dois terminou provocando na repartição, né, já que a história é a história de um grande desconforto que a afinidade entre aquelas duas pessoas provocou. E, na verdade, mais por ser homoafetivo do que homossexual, né? Que eu achei isso mais importante, assim, né? Como incomodou, porque o afeto parece que foi o que causou maior incômodo nas pessoas que trabalhavam com aqueles dois, né? Achei muito bonita a história daqueles dois. Era isso. Bom, não sei se a Priscila ainda vai voltar, talvez o problema lá de internet dela esteja muito forte. Então, eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou começar a comentar cada uma das palavras, né? Mas como a gente tem bastante tempo, ainda não terminou nem o primeiro tempo, quem quiser também comentar, né?
medida que eu faço meu comentário, que alguém quiser comentar alguma coisa, não sinta-se à vontade também para comentar. Tá legal? Porque a gente tem mais do que uma outra metade do tempo. Não sei quem está entrando agora. E Ponte, não sei quem é. De repente é a Priscila num outro link, né? Numa outra. Vamos ver quem é. Ou então um hacker. Vai roubar tudo que diz respeito a esse conto e ao Caio Fernando Abreu. Anônimos Brasil. Vai ficar tomado por um... vai descobrir que aqui nós estamos fazendo alguma coisa com milhões e milhões de ideias. Dólares não há, mas ideias, sem dúvida, são incontáveis, né? Só vou ver quem está chegando aqui, porque se for alguém que pertence ao grupo, eu vou dar a palavra para essa pessoa. Ou então escolher uma palavra. Pode ser a Priscila entrando numa outra... Vamos ver quem é. E Pontes. Vocês conhecem alguém que tenha sobrenome Pontes? Conhece? Fala, Eliette. A Ilka Pontes é uma amiga nossa, nós convidamos. Não, ela entrou, mas é que ela não tinha aparecido ainda. Tá bom, tá legal. Tá. Então vamos lá, Ilka. Você tem que apresentar a sua palavra, a sua frase. É a sua vez, porque você foi a última. Só tirar do mute aí. Pronto, agora pode falar. Qualquer palavra? Qualquer... Não. Nada? Não, desculpa. Eu mandei as opções. É uma palavra-chave que você encontra no texto e que você acha relevante para comentar e entender o texto. Ou uma frase do texto que você considere relevante. Você não fez isso? Então, na próxima você faz, não tem problema. Que você não vai fazer li o texto, mas eu posso falar uma palavra. Talvez eu seja a mais clichê de todas. Eu fui a última a chegar, estava trabalhando até agora. Mas acho que é amor, né? Tudo bem. E o que você queria comentar sobre essa palavra? Eu acho que é a mais clichê, mas acho que é uma história de um relacionamento, de um amor que não é... Que você não tem coragem no primeiro momento de assumir, de reconhecer aqueles sentimentos em você, no caso dos personagens, e você lida com ele, que é mais forte e que conecta e que aproxima, ao mesmo tempo que no consciente você repele, mas aquilo vai te consumindo e te somando, e você já não sabe mais, já não consegue esconder, mesmo que essa seja a sua vontade. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, eu prefiro, por uma questão de método, fazer o intervalinho agora, tá? Eu sei que são 7h32 apenas, e a gente volta às 7h42, tá bom? Vou fazer um intervalo, aí a gente volta com um comentário. Sempre bom dar um descansinho. Cara, aí alguma facilidade, eu acho que não traz, mas enfim... É que, no final das contas, ao longo do texto todo, do conto, fica claro, né, de que todas as relações que estão ali, exceto a que eles vivem, que é de descoberta, de amor, né, de encantamento, de aceite, né, e de reconhecimento de qualidades, né, no desenrolar das frases, é uma relação mesquinha, uma relação complicada. Essa frase que o Caio Fernando Abreu forja logo no começo, ela de alguma forma é desdobrada em todas as relações que aparecem, né, que tangenciam ali da repartição, a própria emoção. Tudo é muito marcado por essa emoção, por esse sentimento, né, de que... E assim, aí não era só mais uma relação de homem com mulher. As relações na repartição trazem esse carrego também. Essa mediocridade, como ele coloca no título, né? É como se ele faz a frase e depois ele vai acomodando essa frase ao longo de todo o conto, né? Para a gente podendo se enxergar essa animosidade no conto inteiro. Achei bem legal, assim, né? Aqui elaborando com a frase da Denise, enfim, com as falas aí. Eu disse que não ia comentar, mas vou comentar. Eu acho que as mulheres pagam o pato da mediocridade, tá? Porque eles estavam inseridos numa sociedade medíocre, careta.
Ora, eles tentaram relacionamentos com mulheres e as mulheres desse mundo eram caretas, eram medíocres, e eles, né, digamos assim, se frustraram com esses relacionamentos. Né? Na verdade, se um deles tentasse um relacionamento com o chefe da repartição, provavelmente também não ia falar nada bem do cara. Né? Mas eu acho que as mulheres pagaram o pato, porque enquanto eles estavam na via hétero, né, eles se relacionaram com mulheres e viram, bom, isso aqui não está me dando nenhuma alegria, porque, na verdade, não tinham essa afeição, né? E talvez porque essas mulheres pertencessem a esse mundo de cabelo e não sei o quê, e falar de churrasco e roupa e papapá, que não era a deles, né? Eles eram caras... São mulheres muito machistas também, então, né? Pois é, então acho que foi um pouco isso. As mulheres pagaram o pato da sociedade careta. Como eles tinham se relacionado com mulheres, eles falaram mal das mulheres. Eu vejo assim, tá? Senão parece até uma frase preconceituosa da parte deles. Ele né? É um desabafo, uma coisa meio que assim. Fala, Ilka. Mas mesmo as mulheres da repartição têm esse perfil, né? As mulheres não estão bem retratadas nesse conto, assim, não é o melhor papel delas. E eu acho que, voltando para essa história do machismo, eu acho que mais do que essa coisa delas estarem enciumadas, é que se esperava deles atitudes de homens héteros solteiros. E quando eles não têm essa atitude, que eles nem precisavam ter alguma coisa ali, né? Mas se espera do homem que ele tenha essa atitude. Estamos solteiros, temos mulheres, temos festas, por que não fazer alguma coisa? E se você não faz, você é taxado. Então, acho que a gente vê um pouco do machismo interferindo tanto para o homem em si, mesmo nesse caso a gente vendo que eles estão ali, né, desenvolvendo uma relação, um sentimento, tarará, mas poderiam não estar, poderia ser só uma amizade, e eles se identificavam e estavam andando para cima e para baixo, porque de fato ninguém tem provas concretas sobre aquela relação. Sim. E o quanto as mulheres também estão sendo mal vistas ou colocadas num papel não tão legal assim, por conta também desse ponto de vista, talvez bastante machista. Sem dúvida, mas eu acho que aqui, mais do que uma luta só contra o preconceito ou contra o machismo, que sem dúvida aparece, eu acho que a ideia central é a caretice, entende? Que a caretice é uma coisa generalizada, é uma atitude diante do mundo que engloba tudo isso. O machismo, a homofobia, o racismo, tudo isso é caretice. Tudo isso é uma cabeça formatada, quadrada, que não tem generosidade, que não tem compreensão diante do mundo, que não tem abertura, que não tem... Eu odeio o negócio de tolerância. Não, tolerância é tolerância a leite. Não tem negócio de tolerância, não. É compreensão, é aceitação da diferença. Que tolerância o quê, rapaz? Pô, não, eu te tolero, olha, muito bom isso, eu te tolero. Não, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que é a caretice, que é uma coisa ampla, geral e restrita, né? Que é uma coisa que ele teve de um cara que tinha 12 anos em 1960, né? Que foi adolescente na década de 60, que pegou isso, que pegou a luta contra a ditadura, né? Enfim, que estava vendo os primeiros sinais de abertura. Eu acho que esse conto, além de ser um conto belíssimo sobre amor, é uma paulada, né? Como dizia o Caetano, outra música do Caetano, tem um dos contos que tem uma epígrafe do Caetano, né? É uma paulada na cara dos caretas, mas depois o Caetano fala, né? Lembra da música que ele, né? Não, mas também, né? Os caretas também são humanos e tal, merecem. Mas primeiro a gente dá uma paulada na cara dos caretas, para eles deixarem de ser caretas. Eu acho que o conto é muito contra isso, contra essa estreiteza de mundo, que é o que a gente vê, né? O que a gente está vendo. O bolsonarismo não é só fascista e não sei o quê, não, é de uma estreiteza absoluta, né? É de uma coisa que está se estrangulando. Quando eu vejo aquele homem, eu falo assim, meu Deus do céu, tem umas garras estrangulando ele, que está sufocado o tempo inteiro, é um cara que você nunca vê ele relaxado. É uma coisa impressionante, né? Já o Caio Fernando Abreu era um cara da yoga, do zen budismo, né? Ele escreveu esse livro, ele ia para a praia, ele corria 4 quilômetros, ele nadava, ele fazia exercício, depois ele ia para casa, fazia um arrozinho e não sei o quê, parará, tirava uma sonequinha e escrevia. Então, ele escreveu esse livro com amor, né? Claro, a família dele não aceitava. Quando ele descobriu que ele tinha AIDS, ele voltou para a casa dos pais e o que ele fazia? Ele, além de escrever,
ele praticava jardinagem, ficava lá no jardim dele, né, com as flores e plantas, né, esperando, né, a chegada do inevitável que veio em 96, ou seja, com amor até para o destino dele. Bom, era o destino dele, ele preferiu ficar ali, voltar para a casa dos pais e ficar esperando a tranquilidade. Não teve com tranquilidade, ao invés de, não, agora eu vou aproveitar, vou viajar para tudo quanto é lugar, não. Né? Então, acho que essa mensagem dele, os caretas serão infelizes para sempre. Né? Eu acho que é isso que a mensagem fundamental desse conto, mais do que o amor, a questão da homoafetividade, são super importantes, mas são englobadas nisso aí, entendeu? Se você der fim à caretice, você vai aceitar as diferenças. Diferenças são o quê? O mundo é diferente. Se o mundo fosse igual, nós seríamos todos protozoários. Protozoários podem ser todos iguais. Ser humano nunca nasceu um ser humano igual ao outro. Nem os gêmeos. Pô, tem uma diferença na hora que nasce. Então, né, a gente sabe disso. Vamos lá, quero ouvir Luzimar, Lulu. Não é obrigatório, não, mas eu gostaria de ouvir. E Marcelo. Então, professor, eu concordo com a Patrícia, porque eu acho que essa frase dele, quando você lê no primeiro momento, eu, como boa feminista que sou, eu li a frase e falei, poxa, o Alvito tinha falado que era um conto de final feliz, e ele já começa assim. Você começa a ler o conto, ele não é só para as mulheres, não é uma frase para as mulheres, é uma frase para o todo. Meu segundo emprego na vida foi em um banco, numa repartição de banco. Para mim, foi um dos piores lugares onde eu já trabalhei na vida, e olha que eu já trabalhei bastante. De chão de fábrica, a comissária, a sala de aula, eu já passei por vários lugares. Para mim, o banco foi o pior dos lugares. Onde eu encontrei a maior mediocridade, o menor nível de tolerância entre as pessoas. Então, assim, aquelas pessoas que estavam na repartição, elas eram medíocres, elas eram pequenas, elas eram tacanhas, elas eram pessoas julgadoras, apontadoras. Elas estavam sempre com o dedo em riste apontando para aquilo que é diferente. E eles eram diferentes porque eles eram leves, porque eles amavam, porque eles se deliciavam com o gosto do café, com o cheiro do outro, porque eles se entristeciam com a ausência do outro. E possivelmente, como você falou, as mulheres com as quais eles tiveram relação anterior ao encontro dos dois eram mulheres também desse mundo. E a gente sabe que conviver com essas pessoas, independentemente do sexo, delas serem masculinas ou femininas, de serem homens ou mulheres, e até delas serem homossexuais, porque também você tem essa mediocridade em qualquer... Nós estamos falando de humanos, né? Eles eram muito diferente disso. Então, essa frase, ela não é, pelo menos no meu limitado nível de compreensão, ela não era só para as mulheres. Ela era uma frase para a sociedade. Agora, quem era o oposto nas relações deles? Eram as mulheres. Então, se eu preciso usar alguém ou algo para exemplificar isso, usar as mulheres seria um bom caminho. Pelo menos é uma forma, pelo menos para mim, quando eu li a frase, volta, lê de novo, era isso mesmo? Então, você, de uma certa maneira, a frase ela serve também como um despertar para você tentar entender o resto do conto. Pelo menos para mim foi isso. Um dos problemas do politicamente correto é retirar do contexto, né? Essa frase poderia ser retirada do contexto se ela fosse tomada como uma teoria geral sobre as mulheres, ela seria uma frase totalmente absurda, né? Não tem a menor dúvida. Seria uma frase machista, deletéria, etc. Mas o contexto é uma frase meramente desabafo, entende? De dois homens que tentaram relações com mulheres que eram medíocres, que não sabiam por que essas relações não tinham dado certo, né? Na verdade, é porque a afetividade deles talvez fosse construída de uma outra maneira, numa outra direção, mas eles não sabiam disso. Então, é aquela frase de você encontrar um bode expiatório também. Estou cansado daquelas
mulheres, suas tramas complexas, exigências mesquinhas, uma frase assim, vá, entendeu? Não é uma frase, não, vamos sentar aqui, analisar as mulheres, entendeu? E escrever um veredito sobre elas. É totalmente diferente, né? Vamos fazer um manifesto contra as mulheres, suas tramas complexas e exigências mesquinhas. Então é diferente. Dentro do conto faz algum sentido, sim, né? Dentro do conto, só isso. Não precisamos aumentar nem diminuir. A frase está lá, né? Também não podemos apagá-la. Faltam Lulu e Marcelo. Bom, eu estava observando, ouvindo tudo que as pessoas estão falando, de todos vocês, o que eu pensei é que esse ambiente era tão medíocre, tão sufocador, tão agressivo para eles, que a união deles, o encontro deles diários, né? Nesse encontro diário, eles não conseguiam perceber os olhares, né? O incômodo dos outros em relação aos dois, né? Essa convivência. Assim, eu fiquei impressionada assim, com isso, né? Porque é sempre centrado nos dois e os olhares dos outros, né? E essa união foi uma união de sobrevivência no espaço, que era uma repartição, né? Que foi definida por Caio como aquele ambiente que lembra uma clínica psiquiátrica, uma penitenciária, bem Foucault, né? Ele remete a isso, né? Nas próprias palavras dele. E aí ele não percebe. Ambiente de vigiar e punir, de vigilância, né? Desse olho, desse grande olho que está ali o tempo todo controlando. E eles não conseguiram perceber isso, né? Eles estavam tão unidos, eles estavam tão próximos, tão enamorados, né, da relação, que eles não conseguiram perceber o resto, como aquilo era ruim mesmo, como aquela rotina era ruim. Porque no início eles falam, essa rotina, tinha um incômodo com a rotina. Depois a rotina não, puxa, que bom encontrar com você nessa rotina diária sufocante, né? Era meio que uma salvação. E, sei lá, fiquei pensando nisso. Não, ótimo isso, porque além do espaço se transformar para eles, né? Eu acho que como eles não eram caretas e eles foram ficando cada vez menos caretas, foram se abrindo para uma afeição que eles não suspeitavam que pudesse ser tão profunda, né? Além de eles ficarem hipnotizados um para o outro, eles não conseguiam imaginar a profundidade, né, da caretice. O quanto os caretas eram caretas. Não conseguiam imaginar, porque não dá. Se você não é mau, você não consegue imaginar certas maldades. Não consegue. Só os maus conseguem imaginar certas maldades, né? Porque a gente fica surpreso. A gente fala, não é possível que esteja pensando isso. Não, é possível, eles pensam isso. Mas você não consegue pensar, porque não é natural para você pensar isso. Ainda mais ali, né? Naquela situação de encantamento que eles estavam. Então, eles ficam surpresos. E aquela carta de um não sei o quê, atento, observador dos costumes, não sei o quê, isso é a cara da ditadura, né? Na ditadura, as pessoas... Isso é a delação, o mecanismo clássico da ditadura. Dedurar alguém, né? É a delação, né? Delação em nome da moral dos bons costumes. Isso acontece nas ditaduras. Para ter uma ideia, tá? O Getúlio proibiu futebol feminino na década de 30. Isso depois só foi liberado na década de 70. Curiosamente, no meio da ditadura, mas com o movimento feminino já se erguendo. Mas sabe por que o Getúlio proibiu? Porque escreveram uma carta para ele, dizendo, olha, as mulheres estão jogando futebol, como é que vai ser? Entendeu? Ao invés delas noivarem, casarem, terem filhos, ficam aí dando butinado uma na outra, correndo no gramado para lá e para cá. Será que elas não vão se gastar? Será que isso não vai prejudicá-las enquanto mães? O Getúlio falou, muito bem visto. Canetou, proibido futebol feminino. Foi na base da delação, né? Que nem eu digo, né? A caretice é aquele que se incomoda com a felicidade dos outros. Se você se incomoda com a felicidade dos outros, seja qual for, você é um careta. A não ser que seja a felicidade do perverso, do que corta a cabeça do outro. Aí é óbvio, né? Não chamo isso de felicidade, tá? Pode ser uma alegria momentânea. Então, isso que você está falando, Lulu, é muito importante porque eles não percebem, porque não conseguem imaginar, né? De que maneira os caretas veem aquela realidade, imaginam coisas, né? Escrevem cartas, porque o cara não assina a carta, ele não vai falar com o chefe. Olha só que coisa feia, né? Ele se intitula um defensor da moral dos bons costumes. Uma coisa bem típica da ditadura. E eles deixam esse mundo para trás, desse mundo da penitenciária, da clínica psiquiátrica para trás, né? E é bacana que o conto, ao invés de dizer que eles foram felizes para sempre,
Porque isso não existe, né? Não existe felicidade, mas momentos felizes. Ele não podia prometer, mas ele diz, não, eles podem não ter sido felizes para sempre, mas que outros foram infelizes para sempre, foram. Careta daquele jeito, careta nunca é feliz. Nenhum careta é feliz, não adianta. Pode fazer 1000 churrascos, encher a cara de cachaça, que ele nunca vai ser feliz. Se ele é careta, ele nunca vai ser feliz, porque ele sempre vai estar com ódio da felicidade de alguém. Ah, aquele cara lá, cabeludo, é hippie. Porra, aquelas 2 mulheres lá, uma dando para outra, nunca vai ser feliz, porque ele está sempre cheio de ódio no coração. Não tem como os caretas serem felizes. Eles enchem a cara, eles comem churrasco, eles não tiram para o alto, eles votam no Bolsonaro, eles são tudo menos felizes. Pelo menos essa é a nossa vingança, porque eu sou grego, eu gosto de vingança. Tá? Não vingança de cortar a cabeça, de sangue, mas vingança de ensinar ao outro o erro dele. Né? Então o careta tinha que aprender que ele está errado porque ele não é feliz. A prova de que ele está errado, ele não é feliz. Né? Pode ter dinheiro, pode ter tudo, mas os caretas não são felizes. Na minha definição e do Caio Fernando Abreu também. Marcelo, só falta você. Você pode falar menos sobre aquela frase. De resto, você pode falar sobre tudo, Marcelo. Não fica com medo. Falei que o Marcelo podia falar e ficou com medo, não falou mais. Ó. Ficou ali quietinho, mas está ali ainda. Não, eu só quero fazer um comentário rápido, né? Esse conto não é um conto assim que me prenda pelas palavras potentes, né? Como, por exemplo, Garcia Marques me prende pelas palavras potentes dos 100 anos de solidão, mas tem um termo que ele usa, né, que eu achei muito interessante e que eu acho que serve para você entender, e acho que talvez seja até um fecho para isso tudo que a gente está conversando. E ele está no título, aqueles. Né? Quando você usa essa expressão, né, aqueles dois, parece que, quer dizer, são terceiras pessoas falando, né, do casal, né? E é sempre, às vezes, num tom de desprezo, né? Num tom de menosprezar aquela situação, né? Ou aquele encontro. Ah, aqueles dois. Mas quando você chega no final do conto, né? E está lá escrito, né? Que como você acabou de comentar, eles podem não ter sido felizes para sempre, mas os outros com certeza foram infelizes para sempre. Né? Isso também foi um outro, né? Um trecho que também me marcou bastante. Né? A gente observa isso, quer dizer, aquelas pessoas, como você colocou, né? As pessoas que falam, né? Ah, aqueles dois, né? Falam com desprezo daqueles dois né? Que julgam aqueles dois dessa forma, né? Tão pejorativa, rude e agressiva, né? É que serão os infelizes. Né, porque não aprenderam justamente a amar, né? A viver norteado pelo outro, nesse caso. Né? Então é isso, breve comentário. Ótimo comentário. Bom, gente, beleza. Eu gostei muito do debate de hoje, espero que vocês tenham gostado também. Semana que vem eu não conto nada do conto da semana que vem, absolutamente nada, mas acho que vocês vão gostar. Tá? Vão ter que esperar. Amanhã eu já mando. Fala, Denise. Você leu um livro do... Existe um livro do Zuenir Ventura que se chama O Mal Secreto, que ele escreve sobre a inveja. Né? Certo. Foi uma coleção, cada autor foi contratado para escrever sobre um pecado capital. Né? Foi ali que o João Baldo escreveu A Casa dos Budas de Tosse sobre a luxúria. Bom, esse eu li, o do Zuenir eu não li, não. Esse livro do Zuenir é muito esclarecedor, porque ele escreve sobre a inveja, e aí se chama O Mal Secreto justamente porque ele diz que nunca ninguém admite sentir inveja. Né? E ele faz uma distinção, logo no começo do livro, dizendo o seguinte: a inveja é não querer que o outro tenha. A cobiça é querer ter o que o outro tem. E o ciúme é ter medo de perder o que se tem. Então, quando você fala dos caretas, nessa perspectiva, são os invejosos.
eles ficam sempre com raiva que os outros tenham amor, que os outros tenham felicidade. O que quer que os outros tenham sempre lhes trará infelicidade. Essa que é a coisa da inveja. Então, eu acho que todo careta deve ser muito... Claro, a gente vê, por exemplo, aquele filme Born to be Wild, né? Que aqui foi traduzido como Sem Destino, que é um filme espetacular. Bom, posso dar o spoiler? Não. Melhor não dar, né? Posso? Não, mas é um filme, na verdade, hippies, motoqueiros que estão andando pelos Estados Unidos, não estão fazendo mal a ninguém, né? E aí eu não vou dar spoiler não, mas assim, a atitude dos rednecks, né, dos caipiras, do pessoal do interior em relação a esses caras, que não estão fazendo nada, só estão fumando maconha, fazendo amor, né, conversando, né, liberdade e tal, não estão roubando ninguém, não estão estuprando, não estão desrespeitando ninguém, mas o ódio é enorme, é um ódio assim, a gente não sabe de onde vem, né? Da inveja, vem da inveja. É a inveja, porque os caras não estão lá, estão se divertindo, né? Bom, então semana que vem outro conto para a gente se divertir, para a gente pensar, para a gente conversar, para a gente se rever. Obrigado a todos, tá? Gostei muito de hoje. Ótimo. Com certeza Obrigada também. Vai ser legal também. Obrigado, tá bom? Hoje foi um encontro regado a café aí, pegando a palavra da Luzimar. Eu também adorei o café, Luzimar. Tintim com café. Que bom. Se eu tomar café agora, eu não durmo até a próxima sessão. Porque só de manhã. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite. Beijo para todos, tá bom? Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.